A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, queridos. Que o Senhor, nosso Deus, na beleza da santidade do seu Filho Jesus Cristo, aquele a qual Ele enviou para estar trazendo para nós a possibilidade da restauração, da salvação e de vivermos segundo o beneplácito da sua vontade, neste dia, os esteja abençoando, fortalecendo, cuidando de vós, trazendo a você, a nova esperança naquilo que ainda não estamos vendo. Que nesse dia o Senhor nosso Deus, através de Jesus Cristo, cuide da tua necessidade, cuide daquilo que você mais hoje está necessitado, não é? Esse Jesus Cristo, a qual fez esse dia para nos abençoar. Quero deixar um texto que está lá no livro de Efésios, capítulo 1, deixar uma bênção para a igreja, no qual também eu fui abençoado nesta manhã, onde estávamos orando, meditando e buscando, da sua palavra, uma motivação para o dia de hoje. Diz o texto no livro de Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. As bênçãos de Deus em Cristo Jesus, aquele o qual é o autor da nossa redenção e cabeça da igreja, Jesus Cristo. Diz o texto: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão de ofensas, segundo as riquezas da sua graça, porque ele tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria, prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Que nós vemos o apóstolo Paulo trazendo a nós, a direção do autor da redenção, de nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Estava falando à igreja de Éfeso, rogando ao Senhor que o Senhor os viesse a abençoar com toda sorte de bênçãos nos lugares espirituais. Que Cristo que viesse, trabalhar e os abençoar naqueles dias. Nós vemos no capítulo 3, no versículo 4, a oração que Paulo cuidadosamente, através de todas essas palavras, queria dirigir à igreja de Éfeso. Essa igreja foi uma igreja onde ele ficou bastante tempo, o maior tempo, de suas viagens evangelísticas. Ele ficou ali há cerca de 3 anos, um pouquinho mais. Porque ele tinha, uma visão sobre a necessidade daquela igreja. E quando nós vemos a oração de apóstolo Paulo, no capítulo 3 e versículo 14 em diante, nós vamos ver a necessidade da igreja. Paulo via uma dificuldade deles viverem uma unidade. Paulo via, na vida deles, a necessidade deles viverem uma santidade, buscarem a santidade. Paulo também via na vida deles a dificuldade
de eles serem perseverantes diante das dificuldades. Tanto que no capítulo 6 ele fala sobre as armaduras do cristão para viver diante dos ataques e das constantes ameaças de Satanás na vida deles durante o dia todo. Eu vejo isto nos nossos dias, esta mesma necessidade. E hoje, então, eu quero orar com você, da mesma oração que Paulo fez no versículo 14 do capítulo 3. Paulo diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esta oração eu faço para você nesse dia. Essa oração, a mesma preocupação que Paulo estava tendo para com a igreja de Éfeso. Não é? Eu faço a minha oração na preocupação que você busque a unidade da fé, que você busque o caminho da santidade, que você busque o caminho da perseverança, para que você busque o caminho da fé, para que você busque o caminho da graça, pelo qual eu e você estamos remidos no seu sangue. Que Deus te abençoe nesse dia. Até mais tarde no Templo Sede, onde nós cremos que esta tarde, esse começo de tarde, esse início de noite, Deus venha te abençoar ricamente. Aguardo todos vocês lá em nome do Senhor Jesus. Até mais, um bom dia, um bom domingo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.